Fabrício Ranzoli, coordenador do CNA lá do Rio Grande do Sul. Apresentasse também poder falar com ele. A gente falou sobre Kiro, o curador ferido. Ele trouxe aí um aprendizado riquíssimo mesmo. Eu lembro que foi um puta aprendizado. Inclusive, ele falou sobre o meu Kiro, que tá na casa 4. Trouxe outros insights também. E aí eu lembro que do exemplo que ele trouxe, que é tipo assim, ele deu um contexto e falou que às vezes a pessoa ela tá tão imersa no problema, ou quase se afogando, que ela não quer que venha alguém salvar ela porque ela fica com medo de, de se salvar. No sentido desse Kiro, no apego à dor e tal. E, nossa, e ele falou sobre todas as casas também, a posição de Kiro e a referência disso, fora a história dele que é riquíssima. Vocês vão adorar esse papo aí. Vamos lá com a gente aí. Tá chegando. Fala, meu amigo. Olá, boa noite. Boa Grande noite. prazer estar aqui. Para mim que é um prazerzaço. Tava aqui falando da euforia e da felicidade, né? É poder falar de astrologia e poder dividir com vocês. E é isso, né? É verdade, é um privilégio nosso, né? Um privilégio que nos foi legado para transmitir para as pessoas essas informações, esse saber aí. Dividir, né? Poder apontar o caminho, né? É, exato. O astrólogo, né? Aquele conceito básico do astrólogo, né? Olha para cima para tentar extrair o máximo de informações possíveis para tentar orientar as caminhadas aqui embaixo. Sim, sim, sim. Muito legal. Então, se apresenta, fica à vontade, fala de você. Vamos ver um povo Então já tá vamos lá. chegando aí. Enquanto a galera vai entrando. Bem, pessoal, então eu agradeço muito a participação de todos, também muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Eu sou astrólogo profissional há praticamente 10 anos, né? Comecei trabalhando com a área holística, ministrando cursos nessa área. Eu sempre fui, desde jovem, muito assim, muito curioso pela espiritualidade. Eu sempre busquei muitas linhas de espiritualidade, né? Então eu estudei budismo, gnose, passei por diversas linhas espirituais e acabei caindo na astrologia. E com o tempo, aquela coisa, a gente vai conhecendo, a gente vai absorvendo a astrologia e usando ela como uma linguagem, e naturalmente a gente acaba ajudando quem está em volta com o nosso saber. E aí venho nessa estrada de fazer essa interpretação dos astros para as pessoas já há um bom tempo. E nos últimos anos eu entrei para o CNA, né, passei a coordenar o CNA no Rio Grande do Sul, não só para também trabalhar com astrologia, mas também para disseminar esse conhecimento, esse saber, né, da astrologia na sociedade, para as pessoas que têm esse interesse em conhecer a astrologia. E aí estamos aí. Muito legal, muito legal, muito legal. Prazerzaço de te ter, te receber, para poder falar disso, né? Para quem chegou e não me conhece, eu sou o Rodrigo Guedes, sou astrólogo também, e eu tenho um trabalho do uso da astrologia no trato da dependência química, né? Eu uso esse conhecimento, esse saber, no sentido de trazer para as pessoas que sofrem da dependência química um caminho de libertação, um caminho de autoconhecimento, um caminho de liberdade dentro do dilema. E eu acredito muito assim, que a astrologia ela seja uma ferramenta riquíssima nessa elevação, né? E aí eu tomei a liberdade de chamar o Fabrício, chamei outras pessoas também que vai ser nesse mês, que eu vou falar disso, de aprofundar no sentido da astrologia para trazer para as pessoas que me acompanham e também para dividir, né? Eu acho que a gente está num tempo onde acho que a gente está sendo requisitado, né? No sentido de dar um sentido maior para a vida, de desmistificar algumas coisas, falar do que realmente é importante. E a astrologia ela traz com muita clareza o lance da evolução, do crescimento, da individualidade, da espiritualidade. Eu acho que a gente está no momento onde isso está em evidência, né? E aí hoje a gente vai falar de Quiron, né? O tema hoje é o asteroide Quiron, né, na representação da astrologia, o que ele significa, e o Fabrício ele vai trazer para a gente as informações aí. A gente vai trocar, falar desse asteroide aí, qual que é a representação, que ele representa, né, para a gente, né? Se quiser dar início aí, Fabrício, pode ficar à vontade. Tá, perfeito então. Conforme nós estávamos conversando, eu achei interessante pegar algumas informações mais técnicas ou astronômicas até mesmo, né, sobre Quiron, porque uma coisa que a gente vive muito atualmente é essa coisa de você pegar a informação já prontinha e olhar no mapa e já começar uma interpretação. Então achei interessante a gente fazer um retorno, assim, vamos olhar um pouco para trás na origem da questão de Quiron, né? Então eu fiz uma pesquisa de algumas informações, eu vou passar aqui para vocês, mas Quiron, né, ele foi descoberto na década de 70, em 1977, por Charles Cowell, né, e ele identificou esse objeto
e ele ficou, digamos, um pouco indeciso com as características do objeto, porque ele tinha comportamento tanto de asteroide quanto de cometa. Inclusive, hoje em dia, as observações, ele ainda tem uma luminescência como se fosse cometa Quirón, mas ele não é um cometa, e também não é um asteroide. Então, por ele ter essa denominação, que ao mesmo tempo é uma coisa e não é, mas também é outra, né? Ele associou, então, aos centauros da mitologia, porque o centauro é um animal e um homem, mas não é nenhum nem o outro. Então, todos, a partir desse foi o primeiro objeto descoberto nesse tipo de comportamento, né, entre Saturno e Urano. Então, ele associou essa característica de Quirón, de ter brilho de cometa, eventualmente, mas de ter um comportamento de asteroide, a uma coisa, ao mesmo tempo, mais bruta, ou né, comparando com um animal do mito de Quirón, né, que é o Sagitário, na realidade. É um cavalo na parte inferior e um homem na parte superior. E também algo superior, né? Então, por estar como um planeta numa órbita, que ele segue uma órbita bem específica. Então, a partir daí, todos os objetos que têm essas características foram chamados ou denominados de centauro. Inclusive, esse mesmo, o Koal, ele tem Quirón em Leão. E pela categoria do mapa dele, a categoria C, provavelmente ele tem a Quirón em Leão no meio do céu. Então, ele ficou mundialmente conhecido, Leão, né, apareceu devido à descoberta de Quirón. Então, veja que significado interessante, né? Não foi por acaso. E a característica de Quirón, então, é de algo ao mesmo tempo selvagem, como um cavalo, porque ele pode, a qualquer momento, digamos, virar um cometa e sair da sua órbita, distanciado do sistema solar, né, que é a liberdade. Mas, ao mesmo tempo, um asteroide ou um planetóide pequeno, que no momento ele está conectando Saturno e Urano. Inclusive, a órbita que ele faz, a volta dele, que é de 50 anos, né, até ele voltar ao seu ponto sinódico, por vezes ele se aproxima de Urano e por vezes ele entra dentro da órbita de Saturno. Então, digamos que ele também tem essa representação, né, do que é mais, na nossa vida, é palpável, mas também do que é revolucionário, novo e instável. Então, Quirón tem esse simbolismo dentro do mapa, né, que ele tanto nos traz algo que a gente tem que desenvolver, aprender, porque nos é estranho ou novo, mas também é tão importante que é algo que eu não consigo negar, porque aquilo é muito forte na vida. Algumas pesquisas de Quirón que foram feitas, muito interessantes, identificou, como a gente estava conversando, né, essa fonte dessas pesquisas é de Howard Sasportas, para quem estuda astrologia é fácil de achar, que identificou Quirón muito forte no mapa de curadores, psicólogos, né, psicoterapeutas, psicanalistas, especialmente nas casas dessa ordem, mais importante o ascendente, a casa 8 e a casa 12. Né? Então, aonde pessoas que tenham Quirón muito forte ali no ascendente, ou Quirón na casa 8, ou muito da casa 12 para o ascendente, tende a incorporar Quirón na sua vida de uma forma muito forte. Tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida social, é muito forte. Na mitologia, né, Quirón era um cavalo, é o símbolo de Sagitário, o cavalo com a parte superior ao homem, mas ele era um centauro sábio e um centauro muito generoso, porque quando ele nasceu, ele foi rejeitado pela mãe pela sua forma. Ele é filho de Saturno, por não ser nem humano e nem animal. E então ele foi criado pelos deuses, ele foi entregue para os deuses para ser criado. Então ele desenvolveu características ou dons, né, divinos, tanto da medicina, quanto da predição, quanto da educação, quanto da arte. Então essa característica superior de Quirón, médico e artista, ao mesmo tempo de uma composição física muito bruta, né, muito sofrida, de rejeição dentro da sua história. Então é muito comum, quando nós temos um Quirón forte no mapa, ou aquela área onde nós temos Quirón, nós temos esse tipo de ferida, ou de rejeição, ou de aspecto que a gente tem que sofrer, passar por ele, para aprender com essa experiência, e aí então, isso ser, digamos assim, se transformar em matéria-prima para a gente agir externamente na vida, orientando, porque Quirón era um professor, com a sua sabedoria de educação, né, de criação com os deuses, ele ensinava. E a característica de Quirón, do seu sofrimento, porque numa das suas batalhas, segundo a mitologia, né, ele foi ferido por Hércules, por uma seta que acarretava a morte a qualquer um.
afetado pelaquela seta. Só que como ele foi, né, criado pelos deuses e recebeu a imortalidade, ele não só não morria, como continuava sentindo as dores da morte. Para conseguir se libertar disso, ele então escolheu ser mortal. E nesse momento, então, ele foi elevado, e a constelação tem essa ligação com a constelação de Sagitário, né, por Júpiter, e foi elevado, então, novamente aos deuses e se encontra nessa constelação. Então, eu acho que Quiron não só ele representa muitas vezes o nosso lado mais difícil, mais pior ou mais sofrido, mas também através desse lado, da gente assumir essa dor ou esse sofrimento, é que a gente pode se libertar, né? E aí eu gostaria, Guedes, que você apresentasse algum exemplo prático que você identificou no seu trabalho tão bonito de atender as pessoas, aonde você percebe Quiron mais forte nos mapas? Sim. Eu não uso o técnico, né? Porque como que eu faço, né? Eu lido com pessoas que estão adoecidas, né? Dentro do sentido da compulsão, eles estão vivendo ali a parte mais densa do processo, né? Então, eu trago o mapa astral e vou direto ao ponto. Assim, ó, o seu mapa astral é isso aqui quer dizer isso aqui. Então, eu vou interpretando e proporcionando o processo de autoconhecimento, né? E aí, primeiro que particularmente, eu tenho Quiron na casa 4, né? Então, bem na cúspide da casa 4 e em oposição ao Sol, né? Eu sou sagitariano em casa 10. Então, quando eu comecei a ter contato com a astrologia, que eu conheci, que eu estudei, que eu tive essa conexão com Quiron, assim, eu olhei e falei, nossa, mas faz muito sentido, né? Faz muito sentido, assim, é muito vivo, assim, quando eu li, que eu interpretei, que eu olhei, eu falei assim, nossa, mas é muito vivo, né? Dentro do meu contexto, né? Da minha família, o meu pai, que também teve problema no mesmo sentido, essa ferida, né? No sentido de... E aí, eu não acredito que as coisas aconteçam por acaso, a astrologia ela fala muito certo disso, né? Então, depois eu estar lidando com essas pessoas e poder falar de solução no sentido do autoconhecimento, e não tem como a gente partir para a solução sem falar da origem, né? Sem se reconhecer, sem entender de onde veio, né? Então, esse Quiron, para mim, na casa 4, ele é bem significativo nesse sentido, né? Porque a origem, ela traz a ferida, mas também, a partir do reconhecimento dessa ferida, de olhar e ter uma impressão madura de tudo que passou, dá a oportunidade de crescer. E aí, dos atendimentos, sempre os astrólogos me perguntam assim, se existe, que eu posso dizer que eu tenho guardado aí mais de, para não parecer exagero, mais de 400 mapas, assim, bem mais de 400 mapas só de dependentes químicos, né, que eu não parei fazendo estudo ainda. Mas eu não vejo uma repetição. Né? Sempre os astrólogos me perguntam assim, você vê uma repetição que indica a dependência química? Eu não vejo uma repetição. Né? Mesmo porque o meu olhar é para a cura, né? Para a saída, né? Não para a origem. Só que eu vejo muito Quiron na 4, né? No sentido familiar, quer dizer que a pessoa tem uma história familiar difícil, tem todo um contexto, né, que desagou naquilo, né? Na 8, eu vejo muito na 8, né? Que tem a questão com a sexualidade, com as intensidades, com as compulsões. Na 12 também eu vejo bastante. E na 1, né? Acho que na 1 também eu vejo bastante no sentido do ego, né? Quer dizer que a pessoa tem o lance da ferida da impressão, né? Da imagem que ela passa, da culpa, do ressentimento e todo esse processo, né? Eu vejo muito, assim, por esses caminhos, né? Entende? É interessante que quando você lida com o Quiron, né, no seu Quiron na casa 4, você acaba revivendo e passando por todas as suas próprias experiências ao lidar com as pessoas que você acaba ajudando e orientando, né? Então veja que o teu Quiron, ele acaba sempre te lançando para dentro de ti mesmo. E esse fato de fazer oposição com a 10, às vezes, com certeza, nessa questão do sacrifício de Quiron, você deve se sacrificar pelas pessoas, né? Não só num contexto figurado, como num contexto verdadeiro mesmo. Fazendo mais do que você deveria, te expondo de uma forma que talvez não poderia. Provavelmente, né? Você deve ver isso muito, muito repetido. Né? Porque como dentro desse contexto, uma das características, assim, é o distanciamento, né? A pessoa que está sofrendo a dependência química, pelo meu olhar, né? Ela tem uma assim, de não se permitir a ser tocada, assim, a ter uma resistência a se abrir, a conversar, a se socializar, assim, tem esse lance de restrição, né? Então, o meu caminho para criar empatia é falando de mim mesmo, entende? Assim, eu mergulho dentro da minha história, trago ela dentro do tema, né? Eu me exponho
né? Eu faço isso com muita facilidade, eu me exponho, trago a história, aí eu abro a empatia, né? Porque quando eu falo de mim, a pessoa ela abre e presta atenção, e a partir desse caminho, depois eu vou falar dela. Eu falo primeiro da minha vivência, da minha história, né? Então, é sempre um reviver, assim, é sempre um ressentir até, né? E eu até brinco, às vezes, eu falo muito mal da minha mãe, né? Porque eu sempre cito ela, pode chamar. Eu sempre cito ela, né? Porque eu falo, minha mãe, e foi assim, porque é minha história, né? Então eu preciso trazer isso de uma forma verdadeira e que traga esse caminho, né? Eu faço isso com muita facilidade. E sim, e às vezes eu me exponho mais do que devia, né? No sentido de... não do que devia, não acho que tá tudo certo, né? Mas é essa abertura, né? E sempre é um mergulho, né? Sempre é um mergulho. As Sim, águas profundas, né? Da casa 4. de cada cliente seu, você faz dele você traz ele para sua intimidade, como um familiar. É bem assunto de casa 4, realmente, né? Sim, sim. Tipo, Sim. você entra aqui dentro, toma teu cafezinho que nós vamos conversar. Interessante. E foi engraçado que eu fiz o mapa astral com a Vanessa, né? A Vanessa do CNA também. Então ela Uhum. vai falar com a gente, aqui ela vai falar da Lilith, né? Eu adoro ouvir ela falando de Lilith. E ela falou bem isso, assim, porque nessa dualidade do meu mapa, a casa 10, sagitariana, né? Tem a questão do ego, né? Do conhecimento, de todo o estudo, né? De todo esse contexto. Mas quando eu volto e falo da origem, né? Falo de mim mesmo, eu crio empatia e crio esse caminho, né? Então, esse contraste o tempo todo, né? Entre o saber e a vivência, né? De tentar, vamos tomar um café. Vamos falar, ó, eu passei por isso, entende? É sempre essa abertura, né? E eu me realizo mais, né? É uma forma de fazer o outro se abrir, é se abrindo, né? Sim, sim. É perfeito realmente. E aí também serve como um exemplo para o pessoal que está nos escutando, que embora os elementos astrológicos a gente faça a leitura deles isolado, é muito importante você ver onde eles estão, né? Porque eles se destacam realmente em certos posicionamentos do mapa. Então, se ele tiver ali, no seu caso, né, faz oposição ao Sol, conjunto à cúspide da casa 4, ele fica mais fortalecido, digamos assim, né? Outro fato também que eu observei é quando ele está retrógrado, porque ele fica alguns meses retrógrado por ano, Kiro. Quiron, né? Então, ele, quando retrógrado também, o seu deve estar retrógrado, provavelmente. Tá, sim, tá resolvido. Tá, né? Sim. Então ele dá essa ênfase. O fato dele estar retrógrado significa que na volta dele, ele está se aproximando da Terra. Então ele brilha mais à noite, quando você tem um planeta retrógrado, ele brilha mais, ele se destaca. Então observem nos seus mapas, pessoal, aí, se ele está retrógrado, se ele está muito perto de um planeta pessoal, dos ângulos, né? Pelo nosso bate-papo, a conclusão realmente, né, é que quando ele está em casas de água, ele parece ser muito mais intenso, talvez, né? A casa 12, a casa 8, a casa 4, no seu caso, e obviamente no ascendente, mas o descendente também, né? Acredito que também uma visão que a gente possa ter é que quando ele está do lado esquerdo do mapa, do lado mais próximo ao ascendente, talvez os assuntos sejam conosco mesmo, né? A gente com a gente. E quando ele se volta para o lado direito do mapa, ali próximo do descendente, talvez seja alguém da nossa vida que faça a gente viver isso. Um relacionamento ou alguém que traz essa questão para a nossa vida. Vem de fora, porque é o descendente. E essa questão sua que é perfeita, quando é no fundo do céu ou na parte inferior do mapa, as coisas vêm da origem ou de trás ou da família, e quando está na parte superior, vem da sociedade, vem de cima, né, como a gente chama. Então deem uma olhada com carinho nesse Quiron aí no mapa de vocês, e essas ideias elas vão se aplicar direitinho. A Estela colocou aqui, na casa 12 em peixes. Nossa. A casa 12, essa pesquisa que eu acompanhei, ela foi uma pesquisa feita com algumas dezenas de mapas que correlacionaram esse posicionamento de casa 12 de Quiron. Acho que nas casas de água, pessoal, com certeza ele tende a ser mais forte. E talvez nas casas tricô, nas casas de fogo, ele talvez dê para a pessoa, eu digo sempre talvez, né, porque, primeiro, Quiron, ele é muito novo na astrologia. 77 para cá, gente, é muito pouco tempo. Então a gente precisa de mais tempo para a gente pesquisar, para a gente fazer pesquisa, estudo de caso. As regências planetárias, inclusive, Quiron ainda não tem, porque as nossas regências elas são, desde a época das civilizações antigas, da civilização egípcia para cá, as regências dos planetas de signos. Então a gente ainda não tem regência de Quiron. Então a gente sempre tem que ter esse olhar, acredito, quando a gente fala de Quiron, né?
um olhar assim investigativo, de vamos descobrir o que tem ali, vamos aprender com esse posicionamento antes da gente tornar isso uma, 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 uma verdade assim, insolúvel, né? Mas eu acredito que sim, que esses posicionamentos de Quiron nas casas de água estejam bem mais fortes. Um outro fato também muito interessante de Quiron é que quando ele tem uma órbita de 50 anos, sinótico, ou seja, ele começou, né, a dar volta no Sol e ele vai voltar ali após 50 anos. No momento ele está em Áries. É isso, né? Desde de 2018 até 2026 ele vai estar em Áries, é isso, né? Sim, sim. E interessante que ele ficou retrógrado em 2020 5 meses. Ele vai ficar também retrógrado a partir de julho agora, em 2021. Então, as pessoas que nascem nesse momento ou que têm esse Quiron em Áries tendem a vivenciar alguma questão relacionada exatamente a essa ferida ou esse aspecto que tem que ser curado novamente nas suas vidas. E tem um caso nessa pesquisa muito interessante eu não sei se vocês já ouviram falar da Elisabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra alemã. Vocês sabem os passos da morte, aqueles? Você tem que primeiro passar por aqueles passos para aceitar a sua morte. Foi ela que criou isso. E ela tem Quiron em Touro, na casa 2. Então veja bem que o ganha-pão dela, o dinheiro dela, a profissão dela como médica passou a ser o trabalho dela com a morte. Ela foi pioneira nesse contexto, porque antigamente os mortos e as pessoas que estavam morrendo eram abandonados em quartos ou em hospitais, e não tinha nada para fazer por eles. A família que ficasse com eles, os médicos davam suporte, mas aquilo era uma coisa muito distante da realidade, ficava lá escondido, tem a ver com Quiron, né? E a partir do trabalho da doutora Ross, a morte começou a ter uma visão muito diferente. Hoje em dia, inclusive, a gente tem no Brasil o que a gente chama, né, de morte assistida, ou tem uma série de contextos novos que a gente está vivendo em função não você negar o seu ciclo de morte ou de transformação, mas sim de ter uma relação diferente com ele. E tudo motivado por essa médica, por essa pesquisadora. E ela pesquisou milhares de mapas de pessoas que estavam morrendo e como morriam, e a forma como as pessoas tinham essa percepção, até mesmo quando tinham quase morte e voltavam. E é muito interessante as conclusões que ela chegou, de que a primeira conclusão é que não existe morte. É que quando e aí tem a ver com essa subida de Quiron, né? Porque ficou presente quando foi pro firmamento e virou uma constelação. E tem muito a ver com ela tem um livro que tem uma borboleta na capa, e é aquilo, você simplesmente não deixa de existir. Você passa a ser um ser de uma forma diferente, em uma dimensão ou de uma natureza inconcebível para nós aqui, que ainda somos lagarta, nas palavras dela, e você vira borboleta, que lagarta não vai identificar que aquela borboleta é uma lagarta. Então, é muito interessante esses contextos de Quiron, nessas pesquisas que eu dei uma olhada para a live. É um processo de evolução, né? Na verdade, né? Mesmo falando aqui no sentido dessa vivência, né? Quando a gente consegue olhar e ressignificar a dor, a ferida, né? E aquela morte, mesmo no sentido emocional, é uma oportunidade de evolução, né? Então, quando eu trago o olhar para Quiron e para Plutão dentro do mapa astral, por mais dolorido que seja, quando a gente consegue reconhecer uma ferida na alma, né, na vivência, uma história, a gente tem a oportunidade de evoluir, de crescer, de sair daquele contexto, né? Então, o que eu vejo muito, o que eu atendo, é no sentido que, assim, existe um processo de cultivar o sofrimento. E aí é um paradoxo, assim, a pessoa ela tem uma ferida, né, no meu caso, né, por exemplo, na casa 4, e ela foge daquilo, não reconhece aquilo, e não quer olhar, não quer, põe dentro do baú e vai fugir da própria realidade, vai viver as suas outras questões, né? Então vai viajar, vai mudar, vai casar, vou trabalhar, vou conseguir dinheiro e vou fingir que eu não tenho isso, né? Vou tentar fugir, né? Maquiar o processo, né? E aí a vida empurra a gente a situações onde a gente é meio que obrigado, né? Não é que é obrigado, mas é seu mapa astral, então no sentido assim, é sua existência, é sua história. E aí, ou você reconhece esse processo e cresce com isso, ou você fica preso na consequência dessa dor, né? No sentido do vitimismo. Então, trazendo para esse meu olhar mais simplista desse sentido, é uma escolha, né? Então, eu sempre falo dos meninos assim, tá, velho, por mais difícil que seja,
aqui, ó, se tem um mapa astral, que ele é um registro do seu momento de nascimento, é uma digital sua, e aqui está explicando cada questão, e você concorda comigo que essa questão existiu, então isso é uma coisa sua, é um aprendizado seu. É mais uma confirmação que é um aprendizado seu. Então, ou você reconhece isso e traz isso para um grau de consciência, ou você vai continuar refém disso. É um paradoxo, né? Mas eu penso no sentido de cura, nessa tomada de consciência, né? E a astrologia eu sou apaixonado assim, no sentido de falar assim, isso é uma carta riquíssima, que é uma carta que aponta as diretrizes da existência. Então, quando eu comecei a estudar, e comecei a mergulhar, comecei a entender, e não estou dizendo que é fácil, mas se existe uma carta que indica o caminho, esse crescimento ele se torna muito mais palpável, né? É possível, né? É possível transpor, evoluir, crescer, a partir do momento que você se reconheça, né? Que você se proponha a mudar esse padrão. Eu falo disso, Fabrício, né? E falo sempre assim, porque assim, dentro do meio onde eu atendo, que a dependência química é muito difícil. Assim, não é que ela é difícil, assim, a nossa porcentagem de recuperação é muito massacrante. Assim, são 3%, né, dos nossos que conseguem se recuperar. E aí tem um estigma no sentido assim, que a pessoa é como se ela nascesse com aquilo, tivesse que vivenciar aquilo para sempre, né? Tipo, uma vez daqueles 5, pronto. Marca aquela pessoa, né? É um tabu que a pessoa fica marcada, né? Isso, e o grande lance é que, assim, hoje, né, acho que principalmente hoje, né, eu sou muito defensor disso, né, está vivendo um tempo onde cada vez mais está se abrindo a porta das oportunidades para evoluir, para crescer, para ser melhor do que foi. E a astrologia é uma ferramenta riquíssima, né, nesse sentido, né, que você trouxe esse furo, já me remeteu a isso, né, então, a morte, ela é sempre uma oportunidade, né, de evolução, né, de crescimento, de transpor, de se tornar melhor. E Kira ele traz isso, né? No sentido assim, a pessoa ela reconhece, né? Tipo, eu tenho isso e isso me trouxe essa destreza, né? Eu sou mestre nisso, eu sou um professor nisso, porque eu passei por essa questão, né? Eu acho que é esse paradoxo, né? No sentido da vivência. Né? Eu acho muito interessante porque você passa exatamente a ser uma pessoa que você se torna maior quando você reconhece essa dor, né? No caso, como a gente está usando aí o mito de Quiron, digamos que você tem essa dor muito intensa, mas ela fica separada de você quando você a nega, como você falou, né? Isso não é algo que sou eu, isso não é algo que faça parte de quem eu sou. Então, na realidade, você perde a sua força, porque a nossa força e a nossa capacidade, ela está muito ligada ao reconhecimento, como você mesmo viu, da sua dor. Eu não sei do ponto de vista prático, mas eu acredito que quanto mais cedo, né, a pessoa usuária ou alcoólatra ou adicta, enfim, ela reconhece essa dificuldade ou essa sombra ou esse sofrimento, mais cedo ela consegue integrar isso e usar isso como força para conseguir sair disso. E quanto mais ela nega isso, ou quanto mais ela protela, ou quanto mais ela, digamos, afasta, mais demora esse processo. Eu acredito que isso seja real, né? Sim, com certeza. Exatamente isso. Exatamente isso. Talvez tenha a ver também com essas características, né? Claro, a gente tem que olhar o mapa como um todo, como você mesmo falou. Não vai ter um padrão. Esse padrão ele é muito individual, porque esse perfil ele é muito particular. Cada pessoa vai ter uma razão específica de ter um problema ou estar num caminho. Mas eu acredito que um padrão seja esse, talvez. A pessoa, quanto mais resistente, ou quanto mais ela evita o sofrimento, ou quanto mais ela não assume, ou quanto mais ela nega essa questão da sombra, do sofrimento, da dor, mais tempo, mais sofrido seja o seu processo de cura. E talvez quanto mais ela abrace, ela perca o medo, ela se entregue para esse processo, reconheça suas dores, isso tem a ver com a humildade da gente também, né? A nossa humildade de reconhecer que nós somos seres muito imperfeitos, muito pequenos, e que a gente precisa olhar esse lado para poder ser melhor e evoluir antes, né? Então acredito que, principalmente nos mapas de pessoas que cultivem o sofrimento como um troféu, como você falou, e muito bem, né? Ou que o sofrimento ele passa a ser uma justificativa, ou até mesmo para você não evoluir aquele quadro ali, porque você se apega nele, ele serve como uma boia, mas você não sai da água, você continua ainda com o risco de estar se afogando. Porque a pessoa se apega naquele sofrimento, naquela dor, e não vai nadar, não solta aquilo e
não pode estar com os dois braços disponíveis para nadar e seguir em frente, para tentar sair daquela situação ali, né? Então, acho que uma lição muito importante que a gente tem, quando a gente lida com esse sofrimento muito intenso das pessoas, é isso. É a gente, primeiro, reconhecer que todo o sofrimento do outro, ele é incomensurável da gente medir, porque não é nosso, e só se a gente sentisse da mesma forma que aquela pessoa, aquela experiência, a gente poderia medir, né? Então, a gente nunca pode medir nada que não seja nosso. E, em segundo lugar, tentar estimular, como você faz com o seu Kiron na Casa 4, com que as pessoas sintam-se à vontade para passar para nós esse sofrimento delas e passar essa experiência, porque é a única forma, talvez, que a gente possa de ajudá-las, para que elas possam perceber que esse sofrimento tem que ser reconhecido, que é como você faz, a pessoa então passa para você o que ela está sofrendo, ou a experiência dela, e aí dessa forma ela vai perceber o sofrimento pelo seu ponto de vista, e faz a oposição com o seu Sol em Sagitário. E aí esse sofrimento passa a existir, passa a ser percebido, diminui a tendência a você negar ele, porque ele está agora aqui presente com nós dois, sentindo ele, compartilhando essa realidade. Sim, ficar consciente, né? A tendência é trazer para a consciência, né? Precisa, eu acho, né, como é que a gente pode dizer assim, catalisador, né? Que é o catalisador, que é o terapeuta, que é o astrólogo, que é o que põe catarse ali naquele momento. Então, algo que antes eu negava ou inexistia, e aquela dor ali que eu estava negando, ele passa a existir porque eu estou puxando ele de dentro de mim para compartilhar com você, né? Então, eu acho que, no caso, o seu Quirón fica em Gêmeos no fundo do céu, né? É perfeito, porque você pega aquele arquétipo de Gêmeos, né? São dois gêmeos, dois irmãos que se olham, conversam, interagem, e que a partir dessa troca passa a perceber algo, dá luz, signo de ar, algo que antes não se percebia, né? E você percebe que a descoberta do mapa astral, né, por essas pessoas, assim, ela é uma coisa que faz com que percebam seus padrões também, a nível social ou familiar. Tipo, a pessoa faz a conexão ali com aquele ponto da família, com aquele ponto da sociedade, que me levou a ter essas experiências, ou ele fica mais guardado no autoconhecimento, no reflexo de si mesmo? Eu acredito muito que existe um nível de consciência, né? A gente não tem ninguém melhor do que ninguém, mas existe um nível de consciência sobre a gente mesmo, né? Que ainda dentro desse contexto, eu acho que o primeiro ponto é o autoconhecimento, né? E depois a pessoa consegue perceber o que eu chamo de as biocidências, né? Que é aquilo ali está ligado com isso, então tem a questão da família, tem a questão da... Então tem todo um contexto, né? Mas eu acho que a gente vai junto numa escala, né? Dessa consciência, né? De si mesmo, né? Sobre quem você é. E aí o contato com o mapa, a primeira questão do contato do mapa é aquela coisa assim, tipo, daquele assombro, né? No sentido de falar assim, como que pode, né? Estava escrito. Como que dá aquele assombro, como que você sabe, né? Daí eu sempre desmistifico, assim, isso aqui é um estudo, né? Isso aqui quer dizer isso, isso aqui quer dizer aquilo. E aí só esse lance de perceber que existe algo a mais e que as coisas não são coincidência e cada um tem a sua própria história, a sua própria oportunidade de evolução. Então ninguém nasceu numa família por acaso, ninguém passa por nada por acaso. As relações não são por acaso, são todas orquestradas, né, por uma ordem maior, no sentido de trazer para a gente essa consciência de evolução. Já muda mais de 50% da visão do processo, né? A consciência ela já expande muito. Então só de perceber, assim, existe um processo, né, que vai além do que a gente percebe. Então isso já traz um crescimento enorme. Depois a gente vai aprofundando, né? Na medida que a pessoa se propõe, né? Entende? Acho que talvez seja aquele sentimento, né, como você mesmo falou, que não é algo, sabe, uma coisa que eu percebo muito, né, quando eu faço mapas assim, para as pessoas, principalmente nas primeiras vezes, né? Não é algo como você falou, né? Exatamente, não é algo ao acaso no universo. Você não está solto, você não é um ovo que ficou ali por um acaso. Não, você tem um sentido, o seu destino, o seu caminho, a sua forma de sentir-se na vida, ele está registrado naquele mapa astrológico ali, e ele tem uma função, ele tem um objetivo muito claro. Então, acho que nesse sentido, sim, porque eu fiquei imaginando, né?
se o retrato do mapa ajudaria mais no autoconhecimento, por isso que eu te fiz essa pergunta, e de repente faria a pessoa refletir mais sobre as suas questões, ou essa conexão com o todo. Mas eu acho que realmente é isso. A pessoa se encontra na vida, a pessoa se encontra no universo. A gente não está aqui como uma folhinha solta no vento. Tem uma razão muito específica pela qual nós estamos aqui, e essa sequência, quando a gente nasceu e ficou registrado naquele mapa ali, aquela fotografia do céu, esses planetas continuam se movimentando e criando dinâmicas com outras pessoas e com outros momentos. Então, é como se essa descoberta do mapa pudesse ser um alento e de autoestima também, né? De valorização, de que eu não sou só mais uma folhinha ao vento, de que a minha existência ela é importante, ela tem um significado, e é só meu esse mapa astral. Esse posicionamento do meu Sol, esse posicionamento do Quirón no meu mapa, ele é meu, ele é minha carta de crescimento e desenvolvimento. Então isso, eu acho, Rodrigo, que tira um pouco dessa sensação ruim que a gente tem hoje em dia, né? Que a gente é só mais um numa rede social que compete por atenção, a gente é só mais uma pessoa perdida nesse todo, né? Então acho que o mapa astral diz, não, você é especial, você é aquela pessoa importante, te dá conta, está ali impresso no posicionamento dos astros, e não vai acontecer isso. Do ponto de vista estatístico, um mapa se repete ou é igual a outro, olha, se não me engano, são 500 mil anos, para que todos os planetas e ângulos e aspectos estejam no mesmo posicionamento para ter um outro Rodrigo, para ter um outro Fabrício com aquele mesmo posicionamento novamente. Eu não me lembro, eu estudei isso faz muito tempo, mas ou são 200 mil anos ou são 500 mil anos. Então, eu acho que a astrologia, pessoal, ela faz com que a gente esteja mais conscientes desse fato, de que nós somos muito importantes, como nós somos e quem nós somos. E nós temos um papel importante na vida, no universo. E que só nós podemos fazer esse papel e que nós não podemos abrir mão disso. E o olhar para fora, ele digamos assim, ele se dissolve quando a gente olha para o mapa astral e olha para dentro. Então, acho que talvez isso ajude muito na autoestima, né, da recuperação de qualquer tipo de doença, especialmente as psicológicas. Sim, com certeza, com certeza. E traz um senso de existência, né? Um senso de entender. Porque quando a gente traz, fala assim, ó, esse seu sol está na casa tal, e porque está na casa tal, você tem a tendência em dar maior ênfase para essas questões da vida, seu aprendizado vai vir por essas questões da vida, e a sua vida vai desenrolar por essas questões, porque tem esse. Então, quer dizer, traz um sentido, né? Então, quando as questões têm um sentido, a gente não tem como negar o aprendizado. Porque, ainda falando da evidência química, o grande lance assim, é não se propor a aprender, né? Passar pela vida negando a realidade, né? Fugindo das questões que a vida apresenta. E quando tem um mapa que diz assim, fala, olha, você tem um aprendizado, você é um ser, uma essência, e sua existência tem um propósito maior, né? Não no sentido maior de egocentrismo, né? De ser alguém importante, mas você já é importante por ser quem você é, dentro das suas questões. Isso já traz um senso, assim, no sentido de falar assim, olha, eu tenho uma história a ser vivida, né? E aí eu brinco sempre comigo que, assim, você tem a oportunidade de assumir a sua história, vivenciar ela com todos os riscos que ela traz de aprendizado, né? Pagar o preço de ser você mesmo, ou você também pode pagar o preço de fugir de você mesmo. Escolha, mas a história é sua. É o lance do livre-arbítrio, né? A pessoa não fica subjugada ao sofrimento, né? É o lance de trazer, falar assim, tudo bem, entendi o que você passou, me compadeço, tenho o lance da empatia, né? Eu trago essa minha história também junto com você, porém, você tem escolha. Entende? Traz esse senso de liberdade, né? Principalmente quando a questão é de uma ordem psicológica, né? No sentido subjetivo, né? Que é muito essa questão da dependência química, da adicção. Então, ela vem muito no sentido que não tem um diagnóstico direto. É uma questão subjetiva. Então, o que difere as pessoas que conseguiram passar por esse processo e as que não? A tomada de consciência. E a tomada de consciência sobre o quê? Sobre elas mesmas. Não tem um aprendizado de fora. O aprendizado é de dentro. Não tem um livro que você lê, assim, você leu, ou algum tipo de ferramenta, algum tipo. Não, a informação é sobre você mesmo. Então, quando você toma essa consciência, você já está decidindo assumir a própria história. E a astrologia como mapa astral está aí essa história escrita, né? Assim, essa história está escrita aqui. E eu acho lindo, né, esse processo de poder escolher, né? Poder decidir a vida. Você pode decidir sua vida.
por mais difícil que seja. Né? Afinal de contas, é, cada um sabe o preço, né? Que é ser a gente mesmo. Né? Não tem aquele, a grama do vizinho sempre é mais bonita, né? Mas cada É, um sabe o preço de viver a própria história, né? sim, sim, eu acho que é bem mais difícil realmente. E acho que isso que é o que mais adoece as pessoas, esse preço que a gente paga porque a gente não assume nossa força, nossa capacidade e principalmente a nossa individualidade. Porque talvez o mapa astral, como eu estava comentando, né, eu estou falando a partir da minha perspectiva, da minha imagem. Mas eu acho que o mapa astral, hoje em dia, dentro desse caos que a gente está vivendo, dessa desconstrução, porque está tudo muito frágil, né? Em diversas áreas, desde a psicologia, psiquiatria, as áreas de psicanálise, a espiritualidade, os conceitos espirituais, a religião, né? Está tudo muito sendo desconstruído. Então a gente não tem muito mais certeza de nada hoje em dia, principalmente nessas áreas tão subjetivas que são do conhecimento do ser humano, da essência, da emoção, da mente, né? Então eu acho que a astrologia é uma das únicas áreas que a gente pode dizer assim que ela é mais palpável, onde você tem informações ali que você não tem como negar, você não tem como fugir. Então eu acho que o mapa astral ele é um norte muito importante para essas pessoas, porque elas tiram, né, elas tiram essa imagem de que elas estão perdidas no poder ou de um médico, ou de um psiquiatra, ou de um pai, ou de uma mãe. E não, peraí, o seu poder está aqui, o mapa é o seu mapa, é esse mapa que você tem que responder. Então, acho que a astrologia hoje em dia, para quem encara desse ponto de vista e realmente se dedica a uma astrologia prática, como você faz, né, uma astrologia real, que não é teórica, mas prática, ela realmente é muito preciosa porque ela te dá esse senso de realidade, de concretude nesse momento que a gente vive, que é um momento de grande instabilidade, né? Sim. E é fantástico realmente. E eu vejo que o que mais importa é isso. É a pessoa se dar conta tanto do seu aspecto positivo ou negativo no mapa. Quando você olha e você tira a confusão daquela pessoa. Bah, então era isso que eu tinha que ver e não estou vendo. E aí o mapa confirma isso, né? Isso é fantástico, realmente é fantástico. Eu sou suspeito, né? Eu sou suspeito, eu sinto até euforia, né, nesse sentido, né, de quando vê essa questão desse start, né? A pessoa ela percebe, né? Algo que ela não tinha percebido, né? Essa tomada de consciência, né? Eu acho. Sim. E aí, a astrologia, ela faz isso com muita facilidade, né? E, e, do, e dessa posição de Kiron na casa, o que a gente pode trazer nesse sentido, assim, para quem está assistindo a gente e que já tem conhecimento do seu mapa astral e já está na posição de Kiron no seu mapa? Acho que a gente consegue passar pelas casas, não, pelos ângulos? Eu acho que O que você acha? a gente poderia fazer o seguinte questão, né? Primeiro, quando a gente pega os ângulos, a gente tem aquela questão ali, né? Você pega o ascendente, você vai ter relações com você mesmo. Então, acho que a primeira questão de Quiron é que Quiron foi rejeitado pela mãe, porque ele não era nem humano, nem animal. E ele foi entregue aos deuses. Então, aonde na casa que ele está, ele foi rejeitado. Então, ali você tem algum tipo de problema, ali você não se sente bem. Então, por exemplo, vamos pegar a casa 1, é o primeiro momento da vida. Então pode ter sido na primeira infância, pode ter sido a relação com o meu próprio corpo e comigo mesmo, com a forma como eu me autoafirmo. A gente poderia pegar, Kiron na casa 2, a minha segurança na vida, o que é que eu rejeito, que é segurança, mas eu tenho que me dedicar para tentar resolver e curar isso. A relação com o dinheiro, com os bens, com os recursos. Né? Se a gente pegar ali, então, esse lado que vai descendo do lado esquerdo do mapa para o fundo do mapa, então tem a casa 3 e a casa 4, você pega a relação com a minha expressão pessoal na vida, os irmãos, os parentes próximos, e já entra na família, que daí pega a sua área. Então, o que eu tenho que resolver dentro desses contextos? E subindo ali, uma coisa que Kiron era artista também. Então, pegando ali da casa 4 para 5, a gente pega a arte, os romances e algumas relações de pessoas que cuidam estatisticamente de jovens também. Acho que não só a casa, Rodrigo, mas também toda a área que Kiron está, seja na área superior, inferior, direita ou esquerda. Na disposição E, do mapa, né? E ali na casa 5 para 6, a gente tem, estatisticamente, algumas pessoas que têm problemas, por exemplo, teve uma amputação de um braço, tem um problema de saúde, e ela tem que cuidar de pessoas na sua vida que aquilo fica evidente para ela. Então envolve um pouco a obrigação e a saúde, a casa 6. A casa 7, como a gente viu ali, que tem a ver com os outros, né, na nossa vida, e
Kiron pode advir através de um relacionamento ou de alguma pessoa que vem para a minha vida e torna evidente essas questões de Kiron, né? De você ter que curar, vivenciar aquilo. A casa 8 tem muito a ver com essas pessoas envolvidas em cura, como a gente viu, porque traz muito a autorreflexão, a experiência do fim das coisas, que é a casa 8, a casa da morte, basicamente. Eu tenho Kiron na casa 9. Então eu faço muito as pessoas, por exemplo, pensarem, né, questionarem os seus valores. Eu sou essa coisa muito de questiona isso, porque isso não é a palavra final. Então isso tem muito a ver com a filosofia ou conhecimento superior, por exemplo. Quando ele está no ângulo pela casa 10, né, a pessoa pode se sentir rejeitada pela sociedade ou no trabalho, então, e da casa 10 para 11, ela pega tanto essa questão da sociedade quanto dos grupos e do coletivo. Então ela pode não só ter uma profissão que ela ajuda pessoas, por exemplo, que são pobres ou desválidas ou que não foram reconhecidas porque ela se identifica com aquela dor que ela tem na dela, mas na 10 e na 11 acho que a pessoa é muito mestre ou professor dos outros, porque você reage para os outros, né? É a casa de Aquário. E a casa 12, eu já vi falar de pesquisa de Kiron de psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, terapeutas, e que atuam em hospitais, em instituições, e em ambientes assim coletivos, onde há dor, sofrimento e isolamento. Então, se a gente for fazer um resumão, seria isso. Mas, claro, é muito mais do que isso, né? Eu só estou fazendo assim. A cada 12 também tem a ver com a espiritualidade, não? Eu acho que a casa 12, ela faz você refletir na marra. Então, sim, a espiritualidade, sim. Porque você para questionar a sua vida quando você está sofrendo muito, né? Quando você está perdendo as suas coisas. Na astrologia védica, a casa 12 tem a ver com as perdas, por exemplo. Então, se você está de boa, né, tá tudo direitinho, seu salário, seu carro, sua casa, sua família, você não questiona. Mas quando você perde alguma coisa, aí você começa a questionar, e aí você se dedica para a espiritualidade. Aí você vai rezar, aí você pede pelo amor de Deus que não. Então, esse é o significado da casa 12. As perdas, né, e tem aquela coisa, os inimigos ocultos. Que você perde as coisas, então você tem que te mexer para ver por que isso está acontecendo. Então, sim, te leva à espiritualidade. Leva como consequência, né? É, com certeza. Eu não sei o tempo, você marcou o tempo? O tempo que a gente está aqui? Não, não marquei não. Não marquei não. São 9 e 1. Muito legal. A gente começou às 8, né? E aí eu não sei se alguém tem alguma pergunta, se você quer falar sobre o seu trabalho um pouco, sobre seus atendimentos, como te encontrar, as suas questões. Para me encontrar é aqui no Instagram, me manda direct, né? Eu trabalho com astrologia assim como você, faço consultas, faço também mapas de previsão, né? Também faço assim as pessoas refletirem a partir do seu mapa. Eu não gosto dessa astrologia muito fixa, muito regrada, sabe? Eu gosto de que a pessoa reflita, pondere, pense, questione a partir daquela informação do mapa, estimule o que você falou, a evolução, o crescimento a partir daquela informação ali. Então, acho que se a pessoa tem um autoconhecimento, uma necessidade de desenvolvimento pessoal, é perfeito. A minha visão astrológica, ela puxa muito para isso. Mas, claro, isso não invalida outros astrólogos, né, que puxam mais para vocacional ou para financeira, mas a minha visão é essa, é de questionamento e desenvolvimento pessoal a partir do mapa astral. E fiquei muito feliz do seu convite, pena que o tempo é curto. Eu não sei também se tem mais alguém que quer fazer mais alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui. O que acha de Kiron em conjunção com Saturno? Com Saturno? Quando você nasceu, Kiron estava em conjunção com Saturno porque ele estava fazendo a órbita, entrando na órbita de Saturno. Então, Kiron vai reforçar todos os assuntos de Saturno e talvez seja mais difícil você vivenciar esses momentos. E o que eu posso dizer é tenta ver se ele está exaltado, se ele está em queda, domiciliado à casa que ele está, porque com certeza vai ser, como a gente viu, né? Quando o Kiron está em conjunção com algum planeta importante do mapa, ele se transforma, ele fica mais evidente, né? Como na oposição do Kiron ao seu Sol, a conjunção com a casa 4, nesse caso, a conjunção com Saturno, que denuncia que ele está se movimentando, afetando você diretamente. Então, como a gente conversou, não negue essas questões, né, do sofrimento da sua vida. Desenvolva-se, mergulhe nelas e tente transformar as coisas a partir desse mergulho. Muito legal, muito legal. O Antônio perguntou o contato. O Fabrício, ele falou que o contato dele é pelo Instagram, pelo direct. Isso, é mais fácil, pessoal, né? Fabrício Ranzolin aqui no Instagram, me manda um direct. Estou à disposição aí de vocês todos. Muito legal, muito legal. E daí, para quem não... Vou fazer o merchan também, falar um pouco.
Para quem chegou depois, sou o Rodrigo Guedes, sou astrólogo, né? Então, eu tenho um trabalho de uso da astrologia na área da dependência química, no sentido de trazer o autoconhecimento e um caminho de liberdade para as pessoas que estão presas desse processo. E aí, hoje, com o lance da internet, eu tenho um trabalho que eu chamo de Fique Limpo na Rua, né? No sentido de fazer um acompanhamento de 3 meses, com cada dica em si, no sentido de trazer para ele esse conhecimento sobre ele mesmo, né? Sobre quem se é e sobre as oportunidades que ele tem enquanto pessoa, né? No sentido de sair do subjugado, né? Da dependência química em si. E aí tem uma página no link da biografia do meu Instagram que fala sobre esse trabalho, né? Que é o Fique Limpo na Rua. No E sentido você tem um e-book também, né? tem um e-book que eu escrevi. E na verdade esse e-book eu escrevi ele na Gaia. A Gaia é a escola de astrologia aqui em São Paulo, né? Robson Papanel, professor. Então lá ele tem um projeto que chama CPG, né? Centro de Pesquisa da Gaia, né? Então eles dão oportunidade para as pessoas que estão terminando o estudo de apresentar projetos, apresentar pesquisas, né? E nessa ocasião, em 2015, 2016, eu escrevi o projeto no sentido da astrologia no trato da dependência química, né? Usando a astrologia como ferramenta para trazer a consciência, né? Desse processo. Então eu escrevi esse projeto, eu apresentei lá na bancada esse projeto e depois esse projeto ele se transformou num e-book que eu disponibilizei aqui na internet e uso ele como ferramenta, no sentido de trazer essa consciência, né? Porque depois, aqui hoje a gente está falando de química, né? Mas depois, assim, dentro do âmbito da dependência química, a gente tem a adicção, né? Que antecede a dependência química, que é o processo de auto-engano, onde a pessoa tem dificuldade de lidar com as suas questões pessoais, familiares, e ela tem a tendência a escapar da própria vida, escapar da realidade. E quando a gente traz Netuno para dentro desse processo, o arquétipo de Netuno ele explica, acho que é um paradoxo, né? Mas a leitura de Netuno ele explica o que é essa fuga da realidade, né? Ele traz à luz o que é essa fuga, né? O porquê da fuga, como que é dissolver a realidade, como que é não perceber, como que é não enxergar, por que a pessoa, porque tem aquele lance assim de ninguém começa a usar droga enganado. Então, mas como que a pessoa ela cai numa dessa, né? Quem vê de fora tem esse julgamento, né? E ela cai porque ela foge, né? Ela escapa, ela não percebe, não é com ela. Quando eu quiser eu paro, não me enche o saco, cuida da sua vida, assim que eu estou fazendo. São questões de tudo, né? É uma Uma grande ilusão, fuga da realidade, né? É uma ilusão, né? como se Então, fosse luz. ela vem como essa ilusão, né? E aí depois, porque assim, o grande lance é assim, ninguém começa a usar droga dependente. A dependência, ela se instala depois de anos, dependendo da fisiologia de cada pessoa. Então, ela começa no auto-engano, começa em Netuno, e depois de alguns anos, ela chega em Plutão, que aí ela já está num processo de compulsão, já está num processo de dependência, já está no processo de destruição, de mentira, de roubo. Então, ela traz um arquétipo negativo de Plutão, no sentido de já está ali do lado negro da força, no sentido mais denso, né? Então, ali já é o ponto de renascimento, né? Então, ela já perdeu tudo que tinha que perder, ela já morreu emocionalmente, morreu familiarmente, morreu também espiritualmente, e ela tem a oportunidade de renascer, né? Só que esse renascer, ele vem com uma escolha, né? Não dá para ninguém fazer isso por ninguém, né? Então, a pessoa, ela decide, ou ela se subjuga no sofrimento, né? Ela faz a manutenção de Plutão, né? No sentido é, desse apego, né? De não transpor isso, ou ela pode renascer, né? O fundo de poço ele pode ter uma grande oportunidade no florescer de um ser lindo, né? Acho que aí quando traz a astrologia fica, para mim, né? Fica mais fácil trazer a lucidez, né? Para esse processo, né? De dependência. E o e-book ele fala disso, né? Desse caminho, né? Adicção, Netuno, depois a dependência e Plutão como uma oportunidade de renascimento, né? É interessante que o e-book é escrever, e tem a ver com Quirón em Gêmeos, né? Gêmeos é quem escreve, Sim, sim, muito legal. E é coincide isso, né? perfeitamente. Eu queria de verdade mesmo, te agradecer pela disponibilidade e, enfim, por toda essa troca, né? Porque a gente sempre cresce e para mim é uma oportunidade de crescimento, né? Eu convidei você, convidei o Lô, convidei o Léo passou por aqui, o Leonardo Lema, Ah, convidei a sim, Vanessa, convidei o Robson, tem um povo aí que vai me ajudar a aprofundar esse papo e eu fico muito feliz, assim, de ter contato com vocês, né? De olhar esse caminho de quem já passou, né? Eu tenho uma admiração enorme pelos astrólogos que chegaram na minha frente, que desenvolveram o trabalho, que estão no campo de batalha. E eu fico feliz de poder estar junto com vocês e crescendo, né? Dividindo e crescendo. Sendo um pouco ousado, porque eu sou sagitariano, não tem como eu não ser ousado. tem que ser.
Mas é muita humildade, né? No sentido de reconhecê-los, né? Como um ponto de luz, assim, no sentido de pessoas que vieram primeiro e que trouxeram essa linguagem de uma maneira lúcida, sem a perfumaria, né, da teologia, mas de uma maneira lúcida e com responsabilidade. Fico muito feliz. Muito obrigado pela oportunidade demais. Da mesma forma, eu que agradeço, muito obrigado também pelo seu convite, e da mesma forma admiro imensamente seu trabalho, seu pioneirismo em ajudar essas pessoas, porque elas é um segmento da sociedade muito esquecido, sabe, deixado de lado, porque essa sombra também está na sociedade, não está só no ser humano de negar, está na sociedade também. Então, você com seu trabalho precioso de ajudar essas pessoas, a honra é toda minha de estar aqui, né, trocando com você também, conhecendo o seu trabalho, enriquecendo meu trabalho também, muito obrigado, eu que agradeço, porque é muito precioso o seu trabalho, porque embora, como você falou, né, no improviso, no pioneirismo, mas também na coragem, né, você tem que ter muita coragem, confiança nesse eu interior, que não é baseado no ego e no conhecimento, mas também na alma e na compaixão desse seu bonito Kiron aí na Casa 4. Eu que agradeço, muito obrigado e até a próxima, então. Estamos aí. É isso aí. Então demais. E pro povo que ficou aí, obrigado demais. Vamos que vamos. Quanto mais a gente Muito falar, obrigado. Abraços a todos. mais a gente cresce. E a gente cresce junto também. É isso. Valeu, Fabrício. Um abraço. Show.